O corpo, gente, é um patrimônio divino e descuidar do corpo, desprezar, é um erro grave. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre um erro grave que muitas pessoas cometem na intenção de exaltar o espírito, de buscar valores espirituais. E esse erro é condenar o corpo, menosprezar o veículo físico, deixar de cuidar desse elemento tão importante para que a gente possa crescer, inclusive espiritualmente. Porque na atualidade existem pessoas que condenam o corpo sob o falso pretexto de exaltar o espírito, esquecendo-se de que é exatamente através do corpo que o espírito alcança a angelitude. É exatamente através das experiências materiais que o corpo nos proporciona que nós vamos desenvolvendo os valores do espírito. Não dá para a gente imaginar uma evolução que ela se desse exclusivamente no campo do espírito sem que a gente passe pelas vicissitudes, pelos desafios, pelas oportunidades que o corpo material nos confere. O corpo, gente, é um patrimônio divino e descuidar do corpo, desprezar, é um erro grave. Existem pessoas que esquecem que o nosso veículo físico precisa de cuidado tanto quanto um carro que vai nos levar até um determinado local. Vamos pensar nessa analogia? O carro nos desloca de onde nós estamos para onde a gente quer. O corpo físico é exatamente esse veículo que nos proporciona avançar, sair de onde nós estamos espiritualmente e chegar num patamar melhor. E para que o carro esteja funcionando bem, a gente precisa de ter cuidados com ele, não precisa? Cuidar dos pneus, cuidar da manutenção, combustível adequado, porque senão o carro pode deixar a gente na mão. E muitas vezes o corpo acaba nos deixando na mão exatamente porque a gente esquece de cuidar dele. Então, nós não podemos cometer esse erro, descuidar do corpo, descuidar do que a gente utiliza de alimentação, descuidar do exercício físico, descuidar do sono, descuidar do zelo, da higiene, para que a gente possa ter o veículo que nos favoreça o crescimento espiritual. A gente também não deve desprezar o corpo como se ele fosse algo sem importância. Já falamos aqui, o corpo é veículo divino que faculta ao espírito alcançar a angelitude. A gente também não pode entregar o nosso corpo à direção de outras pessoas. Existem algumas pessoas que acabam cometendo esse erro. Acabam se deixando levar por padrões de outras pessoas, por hábitos de outras pessoas, inclusive de maneira nociva. A gente também não deve deixar que os impulsos do corpo dominem a nossa mente. Quando a gente fala de cuidar, a gente não está dizendo se submeter. O piloto ainda somos nós. As decisões precisam ser racionais. Nós precisamos conduzir o veículo e não deixar que o veículo nos conduza. Isso significa a gente evitar excessos, conhecer o nosso corpo, cuidar. Conhecer o corpo é muito interessante, porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando a dieta da moda, o novo hábito, e as pessoas se esquecem de que nós temos veículos diferentes, né? Tem um veículo a álcool, um veículo a gasolina. Se a gente coloca o combustível errado no veículo, ele vai dar problema no motor. De repente, o nosso hábito, a maneira como a gente se alimenta, o nosso ritmo de exercício, se adequa a gente, mas não serve para outra pessoa. São características diferentes, são concepções, estruturas celulares diferentes. Embora a gente tenha o mesmo DNA, como esse organismo complexo, ele tem várias partes que estão interagindo, nós temos condições, necessidades específicas. Por isso que é importante que você conheça a sua realidade, o seu corpo, a fim de que a gente possa cuidar dele de maneira adequada. O corpo é um presente que nós recebemos ao nascer, que vai nos favorecer o crescimento espiritual e que nós vamos ter que um dia devolver. A pergunta é,
quanto a gente conseguiu avançar com esse veículo extraordinário. E a resposta vai depender do quanto nós sabemos cuidar do nosso corpo. Então, não vale desprezar o corpo sob o falso pretexto de crescer espiritualmente, porque é exatamente através do corpo que o espírito alcança a angelitude. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Comentário intitulado Ante a bênção do corpo. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. A quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo à afeição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor em celeste exaltação da alegria imortal. Uma belíssima página de Emmanuel nos lembrando de uma maneira muito contundente a importância da gente cuidar do nosso corpo. Não significa, obviamente, que a gente vai exaltar o corpo acima de qualquer coisa, né? Cuidar não significa a gente se submeter a ele. Cuidar significa a gente entender qual é a nossa relação e cuidar de maneira adequada. E o desafio para a gente hoje não poderia ser outro que não cuidar do nosso corpo. Vamos dar uma olhadinha? Se de repente a gente não está precisando ajustar alguma coisa, mudar um hábito alimentar, mudar um hábito de sono. Agora, ao fazer isso, nós vamos fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Eu gostaria que, ao cuidar do corpo, você pensasse no seguinte: eu estou cuidando de uma catedral, de um templo no qual o meu espírito vai crescer. Se a gente tiver esse cuidado, esse zelo, tenho certeza que vai ficar mais simples a gente cuidar do corpo e os resultados vão ser melhores. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.